que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, sua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, tua presença me sustenta, tua graça me basta, tua presença me sustenta, tua graça me basta, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Obrigada, Deus. Glória a Deus, aleluia. Só tua graça nos basta, Senhor. Tua presença nos sustentas. Tu és o nosso Deus. Tu és digno de toda honra, de toda glória, todo nosso louvor. Tu és o nosso Deus, Pai Criador, Todo-Poderoso. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Salmo de número 1, amém? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, nem que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário,
O prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas são frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Essa é a palavra do Senhor. Perdão. Então, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós nos deixamos que Ele nos guie, né? Como se nós nós nos afastamos daqueles que nos fazem mal. Porque quando a gente passa a viver sobre a presença do Senhor, seguir a palavra do Senhor, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não obedecem a palavra de Deus, eles mesmos se afastam de nós, porque nós nos tornamos muito chatos, né, para eles. Para eles nós somos caretas, nós somos bobos, né? Então, eles mesmos acabam se afastando da gente, né? Porque o lugar onde nós vivemos não serve para eles, né? Eles preferem viver na idolatria, viver no mundo, né? Só que a palavra de Deus, ela é clara, né? Que, como fala que essas pessoas são como árvores que crescem, como que é? Deixa eu ver aqui. No dia do juízo, eles serão condenados, né? Pois eles são como a palha que o vento leva. Ao contrário dos que obedecem ao Senhor, ao contrário dos que seguem a palavra do Senhor que fala, né? Que aqui no versículo, no primeiro versículo fala que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, né? E que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado, que é a palavra do Senhor, né? Que às vezes quando a gente vai falar da palavra de Deus, muitos acabam zombando da gente, muitos dão risada, né? E a palavra de Deus fala também que no versículo 3, que essas pessoas, né, os que estão sobre a mão de Deus, aqueles que seguem a mão do Senhor, essas pessoas são como árvores que crescem à beira do riacho, né? Elas estão sempre verdes, estão sempre floridas. Essas árvores, elas dão frutos, né? Mas, infelizmente, muitos não querem ser como essas árvores frutíferas, essas árvores que crescem, está sempre verde, sempre floridas, né? Prefere viver no mundo, prefere viver nas rodas dos escarnecedores. Então, que hoje é o primeiro culto do ano, é o primeiro dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos permitiu estar na presença dEle. Que daqui para frente nós possamos estar, não só o primeiro dia, mas todos os dias das nossas vidas, estarmos na presença do Senhor. Que nós possamos, nesta noite, pedir a Deus que Ele venha estar conosco, que Ele possa fazer presente entre nós todos os dias das nossas vidas, né? Durante o ano todo, até que o próximo ano se venha, que Deus esteja presente em nossas vidas, né? Que Ele esteja constante, nos iluminando, guiando os nossos caminhos, não nos deixando cair em tentação, né? Dando livramento, assim como Ele fez até os dias de hoje. Né? Que esse ano seja o ano de bênção para todos nós, que Deus esteja presente, que Ele venha nos dar entendimento, nos dar sabedoria, para que nós possamos enfrentar as batalhas que virão contra nós,
né, que nós sejamos fortes, que a graça dele possa ser conosco, para que nós possamos ser vencedores em Cristo Jesus, amém? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor, né, que Ele esteja sempre presente em nós, que Ele esteja sempre presente em nossos lares, né, que a cada dia, né, que nós sejamos renovados no amor do Pai, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos alegramos por estarmos, Senhor, primeiro dia do ano estarmos aqui na Tua casa, para poder engrandecer, louvar, bendizer Teu santo nome, Pai. Como é bom, Senhor, que o Senhor cuidou de nós. Quantos muitos, Pai, aqui não conseguiram chegar até aqui, não puderam estar presentes na Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas, aos 360 dias que esse ano tem, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guiando, Senhor, nos fortalecendo, Pai. Guia, Senhor, nosso modo de pensar, de agir, de falar, que o Espírito Santo esteja sempre presente entre nós, que o Espírito Santo esteja sempre nos direcionando, Pai, que nós não desviamos dos Teus caminhos, que nós não saímos da Tua presença, meu Deus, que o Senhor seja conosco, para que nós façamos somente aquilo que venha agradar aos Teus olhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe só, Pai, seja conosco, Senhor, seja com esta nação, seja com o nosso Brasil, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, Pai, que a Tua autoridade seja sobre nossos governantes, sobre os nossos autoridades, Senhor. Pai, dá entendimento, dá sabedoria, entra com providência, Senhor, naquilo que precisa da Tua mão, que precisa do Teu milagre, Pai. Em nome de Jesus, nós nos entregamos em Tuas mãos, nós colocamos nossos sonhos, nossos projetos, Pai, as nossas vidas, as nossas famílias, Pai, nós colocamos em Tuas mãos, Pai, que tudo seja guiado por Ti, porque nós pertencemos ao Senhor, Pai, e tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, Pai, é para a Tua glória, é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor, meu Pai. Receba nesta noite nossos louvores, receba a nossa adoração, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Esteja presente, derrama da Tua graça nesse altar, derrama da Tua unção sobre o pregador desta noite, Pai. Que ele possa ser usado como Teu instrumento, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco através dele, Senhor. Espírito Santo, que essa palavra que será falada hoje à noite, Pai, que possa chegar em muitos lares, que muitas pessoas possam ouvir, Senhor, se beneficiar dessa palavra, que eles sejam transformados, que milagres venham acontecer, meu Pai, que vidas venham a ser transformadas, em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos e já Te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. De Tua tenda, ó Filho meu, e Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de Tua tenda, ó Filho meu, e Te mostrarei as areias do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para Ti, Filho meu? O que minhas mãos fizeram para Ti, Filho meu? Minha
minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as areias do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirá de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Você realmente crê nisso, então cante. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Com todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de novo, Deus, grandes feitos, firmar estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de novo, Deus, grandes feitos, firmar estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do teu nome. Alegre de novo por Deus, grandes feitos, firmar estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas, oh meu Deus, e nós ainda
desconfiamos. E nós ainda não temos fé suficiente no Senhor. Oh, meu Deus, nos perdoe por isso, Pai. Nós temos que crer, nós temos que acreditar que tudo que acontece é por vontade do Pai. Nada acontece nesse mundo, nem um cabelo da sua cabeça cai, se não for pela vontade do Pai. Portanto, acredite. Tudo que acontece, aconteceu ou acontecerá, é porque Ele permitiu. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Interessante que está dizendo que está 24 graus, mas está com uma sensação térmica de 32, né? Meu Jesus, como pode estar tão quente, né? Com ar-condicionado ligado, ventilador ligado, não tem jeito. Mas glória a Deus por tudo, né? Como nós dissemos, Ele sabe o que faz, né? Então, nós ficamos na nossa e vamos suportar. Ainda que nós temos ventilador e ar-condicionado, né? Tem gente que está nesse calor e não tem nada, né? Amém. Hoje eu quero trabalhar com vocês, está lá em 2 Samuel, no capítulo 21 de 2 Samuel, no versículo 1 até o 6. Eu vou falar para vocês sobre a dor de Rispa. A dor de Rispa. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 até o 6. Mas antes vamos falar de dízimos e ofertas novamente, né? Não tem, como eu sempre digo, não tem obrigação nenhuma de dar nada. Porque se for obrigado, eu pelo menos penso assim, né? Se for obrigado, não tem valor. Um cara que vai trabalhar só para receber o salário, por exemplo, ele pode até trabalhar e receber o salário dele, mas se ele vai sem vontade, ele faz aquilo com ódio, ele faz aquilo como se fosse a pior coisa da vida dele. Além dele estar pecando, né? Porque é um benefício que Deus está dando para ele, ele está querendo jogar fora. Ainda tem o problema de não estar fazendo por amor, de não estar fazendo porque gosta, né? Então é uma coisa desperdiçada. Ele se sente mal, ele vai passar mal a vida inteira, né? É uma obrigação terrível. Então quando você faz alguma coisa, faça com amor, faça com carinho, né? Tire aquilo de dentro do seu coração com amor. Fala, não, eu gosto, eu quero, eu faço porque eu amo isso. Não importa se eu estou cansado. Hoje nós trabalhamos, né, as meninas trabalharam aqui o dia todo para aprontar a escola para amanhã cedo começar as aulas. E estão aqui hoje cantando, louvando, adorando. Isso que é importante. É o que eu sempre falo, Deus olha nessas horas. A gente podia simplesmente falar assim, viu? Primeiro de ano mesmo, festa. Ah, vamos cancelar o culto hoje? É mais fácil, né? E fica em casa. Mas não, a gente prefere vir. Eu até pensei em sugerir para elas, falar, vamos ficar, vocês ficam aí, vocês estão moídas, vamos ficar em casa. Mas depois eu pensei, falei, com certeza, elas vão querer fazer isso porque elas fazem com alegria, né? E ofertar ao Senhor também tem que ser assim. Se você oferta com alegria, R$100, R$1, 50 centavos, ou você não oferta nada porque não tem, mas gostaria de ofertar, é assim que Deus quer. Agora, se você acha que isso é horrível, que isso é roubo, que isso é para sustentar pastor, que isso vai deixar a igreja rica, que eu não dou nada porque é eu que trabalho, então não dê. Não dê nada, porque vai te condenar isso que você está fazendo. Então não dê. Se é por ódio, por raiva, por obrigação, para não dizerem que você não colabora, não dê nada. Tá bom? Eu estou falando para vocês os segredos da prosperidade judaica, né? Eu falei o primeiro, todo mundo lembra, né? Não esperar que ninguém faça para você. Faça você mesmo. Acho que nós aprendemos essa lição, né? Porque a gente não espera muito de ninguém, a gente vai lá e faz o que tem que fazer. Então seja assim também. O segundo segredo é aquilo que, como nós estamos falando, tudo que acontece para o seu bem. E às vezes a gente não acredita, né? Eu mesmo estou duro para acreditar que vai ter um presidente novo, ladrão, corrupto e safado, e eu não vou poder falar mais isso, capaz de me prender até por estar falando isso, né? Mas eu vou ter que aceitar. Porque, como diz a palavra, tudo que acontece para o bem. Devemos entender. É difícil? Claro que é.
Muitas vezes a gente perde um ente querido, muitas vezes a gente perde uma empresa, muitas vezes a gente perde muito dinheiro, muitas vezes alguém passa rasteira na gente e deixa a gente na lona. Mas tudo que acontece é para o nosso bem. Por isso que eu falo, todos esses segredos não são para o nosso corpo, não são para a nossa conta bancária, é para a nossa mente. É nós educarmos a nossa mente, né? Então o segundo segredo da prosperidade é entender que tudo que acontece, acontece para o bem. O terceiro segredo é um triângulo, né? Mas o que o triângulo tem a ver com isso? É simples, o fato de que precisamos de equilíbrio, como um triângulo equilátero. Sabe o que é o triângulo equilátero? Aquele que tem os 3 lados iguais? Que apresenta os 3 lados da mesma medida. Mas antes disso temos que trabalhar nossa mentalidade. Ela tem que estar em equilíbrio para que possamos construir uma realidade e uma forma de ser melhor. Você é o que você pensa. Você está onde seus pensamentos estão. Você já ouviu isso? Com certeza, né? Existem muitas frases desses formatos para descrever uma ideia que no final quer dizer somente uma coisa: você é quem cria a sua própria realidade. Isso está em suas mãos. Tá? Então, esse triângulo é a terceira. O que é triângulo? É o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É saber gastar, é saber viver, é saber dosar alegria com tristeza, é saber dosar trabalho com descanso, é saber dosar passear e ficar em casa, é saber dosar a hora que vai tomar um sorvete, né? Tem que ter a hora de tomar sorvete. Só que tem gente que vive tomando sorvete. Então nós temos que saber dosar. É muito bom, eu adoro sorvete, eu amo sorvete. Muito gostoso tomar sorvete. Mas se você vive, tem gente que vive, né? É de segunda a segunda tomando sorvete. 3, 4, 5 vezes no sorvete, sorveteria cara, vai gastando dinheiro, vai se entupindo de sorvete. Tem duas coisas horríveis, né? Você gasta dinheiro e engorda ainda por cima. Agora se você vai no fim de semana, você vai um dia ou outro, está quente, vamos tomar sorvete? É uma delícia. Então é isso que nós temos que fazer. Esse é equilíbrio, é trabalhar e viver. Porque se você só trabalha e não vive, está errado. E se você só vive e não trabalha, também está errado. E se você não ora, se você não adora, se você não tem Deus no seu coração, também está errado. Então nós temos que ter um equilíbrio, não podemos viver, nós temos que viver para Deus. Deus quer 100% de nós, mas Ele pede que haja equilíbrio. Apesar de nós sermos 100% de Deus, Ele quer que a gente se divirta, Ele quer que a gente durma, descanse, passeie e dê glória a Deus em tudo que você faz. É isso que Deus quer, que você perceba que Ele está, mesmo na derrota, mesmo quando nós perdemos e nos sentimos fracassados porque nós somos derrotados, mas nós sabemos que Deus está ali naquela derrota, porque Ele está mostrando para nós. Enquanto muitas vezes aqueles que vencem não conseguem sentir Deus, a gente como derrotado está sentindo a presença do Senhor. Então que isso se faça presente em nossa vida e que a gente possa entender. Então, o terceiro segredo foi esse, né? Que haja então esse equilíbrio na nossa vida. Amém? Depois tem mais. Cada dia eu vou tentando revelar um segredo. Preciso ler mais o livro, que eu já parei de ler, preciso voltar a ler. Sou muito relaxado, eu começo a ler o livro, leio 20 páginas do livro e paro. Aí eu começo a ler outro, eu preciso voltar nesse aqui e acabar de ler ele, não tem muita página, é fácil. Amém. Vamos orar então, pegue sua oferta na mão, se você tiver, seu dízimo. E se você não tiver nada, também não tem problema, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti nossa oferta, nosso dízimo, que o Senhor possa abrir as portas e nos ensinar, Pai, o segredo da prosperidade. Não só a prosperidade de ganhar dinheiro, mas a prosperidade de vida. Nós queremos ter uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida de saúde, uma vida alegre, uma vida que contagie as pessoas, Pai. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e sintam que nós somos prósperos, não porque nós temos dinheiro, mas porque nós vivemos uma vida maravilhosa ao Teu lado, meu Pai. E que o Seu nome seja cada dia mais engrandecido. Nos ajude a sermos prósperos, Pai. Esteja conosco em todos os momentos da nossa vida, é o que nós pedimos. E Te agradecemos já nesse primeiro dia do ano, nesse primeiro domingo do ano, nesse primeiro culto abençoado do ano. Que o Senhor continue conosco. São 365 dias desse ano, que a gente possa vivê-los intensamente ao Teu lado.
É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A dor de Rispa. Nome esquisito, Rispa, né? Mas é um nome. Lá em 2 Samuel, então, capítulo 21, no versículo 1, começa assim a palavra do Senhor. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelitas, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um pacto sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul e de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei Davi. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que eu possa, como servo do Senhor, explicar do jeito que o Senhor quer, e que essa palavra entre no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou tentar seguir o que eu fiz aqui para não ficar muito fora, porque tem muita coisa para falar. É uma leitura muito complexa e muito bonita até. É triste, mas é bonita. Mas eu vou tentar seguir aqui a sequência, senão eu vou me perder. A primeira menção de Rispa, que nem é falado aqui no texto, né? Mas a primeira menção de Rispa ocorre em uma disputa entre 2 homens na Bíblia. Rispa era uma das concubinas de Saul. Saul tinha esposa e tinha a Rispa como concubina. Uma das, né? Após a morte de Saul, Isbosete foi nomeado rei. Isbosete era filho de Saul. E foi nomeado rei de Gileade por Abner, comandante do exército de Saul. A casa de Saul e Davi estavam em guerra há muito tempo, lutando pelo controle. Vocês lembram, quem estudou um pouco a Bíblia sabe que Saul queria matar Davi, e Davi foi crescendo, porque Davi era pequeno, né? Era novo, tocava a cítara, né? A harpa lá para acalmar Saul. Depois foi lá, matou o Golias, aí ele deu a filha dele Saul deu a filha dele para casar com Davi. Davi já ficou membro da família. Só que com o tempo ele foi sentindo ciúme de Davi e começou a querer matá-lo. E Davi teve que fugir, toda essa história. Então, a história entre a casa de Davi e a casa de Saul começou a haver guerra. A não ser Jonatas, que realmente era amigo, era filho de Saul, mas era amigo de Davi. Tá? Então, essa história aqui, ela é feita, ela é contada depois da morte de Saul. Saul foi para uma guerra e acabou morrendo ele e todos os filhos, menos alguns descendentes, né? E justamente os filhos de Rispa, que não morreram. Pelo menos alguns deles, né? E então nós vamos contar essa história. Por que esse povo pediu a morte desses descendentes? A casa de Saul então estava em guerra. Nessa época Davi governava apenas como rei sobre a tribo de Judá. Davi ainda não governava toda Israel. Embora estivesse destinado a ser o governante geral, né? Em 2 Samuel 3, capítulo 3, versículo 7, o rei Isbosete acusa Abner de dormir com Rispa. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aia. Certa vez Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina do meu pai? Então, quando a gente não sabe exatamente se foi provavelmente depois que Saul morreu, aí as mulheres ficaram sem marido, né?
e esse chefe da guarda foi dormir ou casar, não sei se chegou a casar, ficar com ela, mas coabitou com ela. Abner ficou revoltado. Esse Abner era aquele generalzão que, né, estilo Alexandre de Moraes, assim, manda em tudo, sei tudo, só eu que sou o cara, ninguém manda em mim, eu que sei tudo na vida. Então, ele era muito orgulhoso, ficou revoltado com as acusações, né? Abner havia ajudado a levar adiante o legado de Saul ao nomear seu filho. Então, o Isbosete devia para o Abner, mas mesmo assim, combateu ele, né? Ele era um homem orgulhoso e detestava que ele fizesse tal pergunta. Abner sabia que Deus havia prometido toda a terra de Israel a Davi. Então, ele sabia que Davi ia ser o rei, mas mesmo assim, contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, ele botou Isbosete para ser rei. Até então, Abner havia contrariado o plano, mas agora, com o coração cheio de raiva e vingança, declara que ajudará a cumprir a promessa. Aí, quando ele ficou com raiva do Isbosete, porque o Isbosete cobrou ele de estar dormindo com a mãe dele, aí ele falou, agora eu vou ajudar o Davi. Olha que coisa, né? A gente vê essas coisas hoje, né? Os caras, eu sou a favor do fulano. Aí o cara fala, viu, mas precisa fazer assim, você está roubando. Ela, não, então eu sou a favor do seu. Ele muda de dia, né? É só olhar em Brasília, né? Que maravilha, né? Nós temos 503 vagabundos lá que era de um lado, metade já virou para o outro lado. Agora é assim. É igual esse cara aqui. Falou mal do cara, olhou, não falou bom dia para mim. Eu vou passar para o outro lado. A gente vê isso nas igrejas também, né? O cara está na igreja, de repente o pastor não cumprimenta ele por tá enrolado com um monte de coisa. O cara sai da igreja, ele vai para o outro lado. E esse Abner fez a mesma coisa, né? E ele viaja para fazer um tratado com Davi, contudo ele foi morto por Joabe, acusado de ser um espião. Tá? Quando ele chegou perto do pessoal de Davi, ele foi acusado de ser um espião. E ele não estava com essa intenção de ser espião, mas como ele era do outro lado, o pessoal já achou que ele era espião. Hoje nós não chamamos de espião, chamamos de infiltrado, né? Os vagabundos que vão infiltrar no meio de cada turma, né? Mais tarde, em 2 Samuel, Rispa sofre uma tragédia impensável. Como Rispa era viúva, ela não possuía poder algum. Seus filhos foram escolhidos para serem sacrificados pelo juramento quebrado anos antes por Saul. Depois eu vou falar certinho qual foi o juramento. Incapaz de interromper a sentença de morte, seus filhos acabam sendo enforcados em Gibeá de Saul. Depois que eles foram assassinados, Rispa ficou ao lado deles por meses, mantendo os pássaros e animais selvagens longe dos corpos. 2 Samuel 21:10 fala sobre isso. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Ela ficou velando por meses pelos corpos mortos dos filhos. Olha que coisa, gente. É um negócio doido, né? Hoje a gente parece que quer enterrar quanto mais rápido e sair fora, né? Olha essa mulher. Qual foi a terrível tragédia que Rispa enfrentou? Para entender a história, precisamos voltar lá em Josué 9. Lá que aconteceu a coisa, né? Josué foi o sucessor de Moisés, incumbido da tarefa de conduzir os israelitas à terra prometida. Outra tribo ocupou a área, mas Deus estava com Josué. Ele os ajudou a vencer. Então Josué começou quebrando a muralha de Jericó. Depois perdeu para Aia. Lembra que ele perdeu a guerra para Aia? Porque roubaram lá em Jericó. E Deus falou, tem gente traindo. Aí pegou o cara que estava cara forte, apedrejaram o cara. Bom, agora vocês vão lá em Aia. E foram lá e ganharam. E começaram a ir nas outras cidades ganhando, vencendo. E Deus com eles. E eles foram vencendo todas. E os reis perceberam, alguns reis lá falaram, nós vamos juntar todos nós e vamos enfrentar. Aí perceberam e falaram, viu, não vai dar não. Os caras lá são poderosos. O Deus que segue, que está com eles, é muito forte. Não vai dar para ganhar. O que nós vamos fazer então? Deixa eu ver se está escrito direitinho aqui, depois eu explico melhor. Os gibeonitas eram uma dessas pessoas que estavam para enfrentar. Né? Quando souberam da destruição que o exército de Josué havia causado em Jericó e Ai, bolaram um plano para enganar os israelitas. Vestiram-se com roupas esfarrapadas e carregando comida mofada, eles se aproximaram de Josué e do seu povo.
né? Eles entraram no meio do povo pedindo ajuda. Aí falaram, não, eles são espião, são de outro. Não, nós somos de longe. A gente escuta isso hoje, eu escuto isso hoje ainda. Né? Quanto político que faz isso? Não sou o quê? Sempre fui. Da direita ou da esquerda, não importa. Eu sempre estou do lado que está ganhando. Esses daqui foram assim. Quem está ganhando? Josué. Então vamos do lado de Josué. Fingiram ser de um país distante e pediram um tratado de paz. Os israelitas observaram seu lamentável estado e Josué fez o tratado com eles. Lá em Josué 9,14 fala assim, os israelitas examinaram as provisões dos hebreus, mas não consultaram o Senhor. Esse é o grande mal. É o grande problema nosso, de todos nós. Tudo, o pastor falou ontem para mim isso. Todas as vezes que a gente pisa fora de casa sem falar com Deus, a gente faz coisa errada. Todas as vezes que a gente entra no carro, dá partida e não agradece a Deus, não está com Deus, o carro parece que dá problema. Todas as vezes que nós compramos coisas sem falar com Deus, não chega, quando chega errado, ou o gasto foi muito grande. Todas as vezes que nós não consultamos a Deus, dá problema. É lógico que ia dar também, né? Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. Então, como eles viram que eram pessoas pobres de outros países, tá, vamos deixar viver com a gente. Vamos deixar viver aqui no meio. Mas eram os infiltrados. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer um juramento. Não foi só fique aqui que está tudo bem. Eles exigiram que fosse feito um juramento. Josué fez um acordo de paz. Selou perante as testemunhas um acordo. Vocês entendem o que é isso? Naquele tempo não é que nem hoje, que você assina, reconhece firma, carimba, vai no cartório, paga, aí o cara olha e fala, não é minha assinatura. Não fui eu que fiz. Você filma o cara falando, grava, põe. Não sou eu, não. Isso aí é dublê, não sou eu que tô. Ele pode falar que não é ele, porque hoje a vagabundagem está tão grande que pode mentir à vontade. Naquele tempo tinha honra. Né? Apesar de tudo, tinha honra. 3 dias depois que fizeram esse acordo, os israelitas souberam que eram vizinhos aqueles gibeonitas. Eles eram da terra que devia ser derrotada. E eles não podiam mais matar aquele povo. Aquela cidade não podia ser conquistada como Deus mandou. Perceberam? Por isso que a gente fala, Josué foi um grande líder, foi, mas não obedeceu a Deus. Como Moisés também não obedeceu em algumas coisas, Josué também não obedeceu. Ele conduziu bem, mas errou, principalmente nessa parte. Os israelitas continuaram sua jornada, mas não atacaram os gibeonitas. Quando eles se aproximaram deles por causa do juramento, lá em Josué 9:20, fala assim, né? Todavia nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que fizemos. Saul, lá em 2 Samuel 21, quebrou esse juramento. Então, esse juramento vinha lá de Josué e foi seguindo. Esses gibeonitas continuavam vivendo ali do lado, não era israelita, não fazia parte do clã da cidade, não adorava a Deus, era uma entidade lá, né? Era uma comunidade do lado de fora. Mas como tinha esse juramento, não podiam atacá-los. E logicamente eles também não atacavam. Os gibeonitas nunca atacaram Jerusalém, porque eles não podiam, eles não tinham força, né, para atacar. Então, para perder, eles não entravam. Então, ele falava, vamos ficar aqui do lado, né? Eles não atacam nós também, né? Não atacam eles também, fica tudo na boa. Né? É tudo conversa com madre, né? Fica aqui, eles ficam ali, boa, vamos que vamos. Mas, em 2 Samuel 21, fala assim, né? Durante o reinado de Davi, foi o que eu li, né? Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária por terem matado os gibeonitas. Vocês percebem como um pacto com Deus é importante e a gente não liga? O que é pacto com Deus? É um juramento. É a coisa mais simples que tem. Senhor, quando eu receber minha aposentadoria, meu salário, eu vou dar 10% para a igreja.
Quando eu vender minha casa, eu vou dar 10% para a igreja, para ajudar a obra do Senhor. E o pastor ora, e a igreja ora, e todo mundo ora. Aí o cara recebe 600 mil reais. 10% disso significa um carro. 60 mil, não é? Faz a conta aí, 600 mil, 60 mil. Você acha que o cara dá 60 mil de dízimo? Mas ele fez um pacto com Deus. Né? Ah, não, ele só falou com o pastor. Não, ele fez um pacto perante Deus, porque ele falou que ia ajudar na obra do Senhor, ele ia dar na casa do Senhor, ele ia ajudar a igreja, ele ia ajudar o pastor, ia ajudar todo mundo. Mas ele falou com Deus, Deus, na sua obra que eu vou pôr. Aí é na hora que ele pega, ele fala assim, mas vou tirar 60 pau daqui? Puta, com 60 pau compra um carro novo. E não vou dar. Aí sabe o que ele faz? Ele dá milhão. Né? Dá 1.000, 1.500, 2.000 reais, no máximo 2.000 reais. Fala, então, vou dar 2.000. Mas não é 10%? É, então, sabe o que é, então? Aí ele muda de igreja. Ele muda de igreja e não dá nada, né? Ele vai para outra igreja, não dá nada. Lá na outra igreja ele não fala nada, né? Pacto quebrado. E olha, se você for contar, quantos cristãos têm esse pacto quebrado? Vocês viram o que deu o resultado? E o que dá o resultado na vida dessas pessoas? E aqueles pactos, Senhor, eu vou fazer um jejum, 21 dias de Daniel. Vou fazer o jejum, vou fazer seguir certinho, 2 dias. Ai, não aguento mais. Ai, dói tudo, dói aqui, dói aqui. Ai, não tenho condição. Ai, eu vou desistir. Pacto quebrado. Agora eu virei crente. Virar crente é bom, né? Agora eu virei crente, eu não vou faltar mais na igreja de jeito nenhum. Eu estou lá, Senhor. Oh, Senhor, obrigado. O Senhor me curou. Eu vou estar lá na igreja, eu vou servir o pastor, servir a igreja, servir Jesus, vou servir tudo. Eu vou estar lá todo dia, todo domingo e quarta, eu estou lá, não vou faltar um dia. Pacto com Deus. O que acontece depois de 3 meses? Ai, aquele pastor é chato. Deus me livre, só fala coisa que eu não gosto. Ai, aquelas músicas que toca lá. Ai, não tem condição de ficar lá. Muito quente. Ou é muito frio. As cadeiras são muito duras. E vai embora. Quebra o pacto com Deus. Fala, mas isso aí é bobagem. Será que é? Será que é bobagem? Quebra o pacto com Deus. E muitas outras coisas nós quebramos. Quando a gente casa, a gente faz um juramento, não é perante o padre, gente, não é perante o pastor, não é perante o juiz de paz, mas é perante Deus. Quando a gente quebra esse pacto, porque a gente fala, a mulher ficou velha, agora eu vou querer outra. Ou o marido ficou gordo, agora eu quero outra. Quebrou o pacto novamente. Vocês percebem quantas vezes nós fazemos isso? Aqui está um exemplo bem gritante. Tem mais pactos também quebrados dentro da Bíblia. Mas é um exemplo muito grande para nós entendermos que nós não temos que quebrar pacto. Ou não faça, Deus não obriga você. Josué não precisava ter feito esse pacto. Josué devia ter olhado direitinho e ver quem eram aqueles caras. E ter exterminado aquele pessoal, porque foi a ordem que Deus deu, exterminar todas as pessoas e não pegar nada deles. Não era para pegar nada, era para acabar com tudo. Deus falou, não precisa de nada desses caras. Queime tudo, acabe com tudo, que eu vou dar tudo novo. Mas Josué quebrou. Ele não quebrou pacto, mas fez um pacto que não deveria ser quebrado. Mas quando chegou no tempo de Saul, Saul não gostava dos gibeonitas, porque os gibeonitas não adoravam a Deus, não faziam as coisas do jeito que ele queria, que ele achava que tinha que ser feito. Aí o que ele achou bom? Vão matar eles. Mas Saul tem um pacto lá. Que pacto nada, eles estão fazendo coisa errada contra Deus, vamos acabar com eles. Às vezes a gente pensa isso também, né? Falar que aqueles lá são lá da espiritismo, são lá não sei de onde, não sei se é... Estou dizendo que é certo ou errado, né? Mas é diferente da nossa. Então a gente fala assim, vamos acabar com tudo isso aí, vamos exterminar esses caras. Quem somos nós para fazer isso? Né? E quem que sabe o pacto que tem contra essas pessoas? Nós não podemos fazer nada. Vontade a gente pode ter, como eu tenho. Eu tenho vontade de ter o dedinho de Deus, acabar com tudo esses caras que não prestam. Mas tem gente que olha para mim e fala a mesma coisa. Se eu tivesse o dedinho de Deus, eu fazia assim no pastor. Não tem?
Ainda bem que Deus não dá esse dedinho poderoso para nós. Senão ia ser complicado. Mas Deus sabe o que faz, né? Ele sabe, eu não sei. E os gibeonitas responderam que poderiam então sacrificar 7 descendentes masculinos de Saul. E 2 desses homens eram os filhos de Rispa. 5 foi de outras mulheres que ele tinha, né? Mas 2 foi de Rispa. Qual é o significado da história de Rispa, então, né? A tragédia de Rispa é uma história de luto. Mesmo que seus filhos fossem inocentes, eles tiveram que morrer pelo pecado do pai. Olha que coisa. A gente não entende muitas vezes que acontece isso, né? Quantas pessoas que quebraram o pacto e depois o filho bateu o carro no poste e morreu. O cara tinha dinheiro, né? Ganhou uma fortuna, mas deixou de dar o dízimo da igreja, que ele, não por causa da igreja, não por causa do pastor, ninguém tem culpa, mas fez a promessa com Deus. Ele fez o pacto com Deus e quebrou. Aí perdeu um filho, perdeu sei lá, uma coisa. E daí? É que as pessoas não ligam as coisas. Não é culpar Deus. Não adianta falar assim, então é Deus que é culpar, não. O culpado é você. É você que não devia ter feito a promessa. Se fez, cumpra. Mas a sua dor durou pelo resto de seus anos. Ela cuidou dos corpos, protegendo-os. Davi, então, notando a sua dedicação, enterrou seus filhos, dando-lhes o devido enterro que mereciam. O sacrifício acabou com a seca e choveu na terra de Israel. Olha que coisa, vocês percebem como é complicado? Saul quebrou o pacto. O que aconteceu na terra? 3 anos sem chuva. Imagine nós ficar aqui 3 anos sem chuva. Tem gente que vai dar glória a Deus, só que quem planta não vai. E depois nós vamos ficar bravos também, porque nós comemos, né? O que eles plantam. E se não chover, não vai ter para nós comer. 3 anos sem chover. Então, tiveram que fazer. Davi não gostou. Você acha que Davi ficou feliz de matar 7 homens enforcados? Da comunidade, da cidade dele, pessoal conhecido dele. Mas ele teve que fazer para cumprir a ordem de Deus. Rispa modela uma forma de luto, né? Ela manteve sua tristeza, não por dias, mas por meses. Embora possamos inferir que sua dor durou pelo resto dos seus anos, porque ela perdeu tudo que ela tinha, né? Ela perdeu o marido, depois ela perdeu os filhos. Ela cuidou dos corpos, protegendo. Davi, então, notando a sua dedicação, enterrou seus filhos. Existe uma vida após o luto, né? Depois de reservar um tempo para o luto, podemos entrar em uma nova fase de vida, embora as mágoas e a dor possam permanecer. A morte de seus filhos ajudou uma nação a florescer. Os planos de Deus são difíceis de entender e discernir com o pecado no mundo. Haverá dor e sofrimento até a volta de Jesus. Aconteça o que acontecer, no entanto, Deus pode fornecer conforto e restauração. Você sabe que eu essa semana, eu fiquei triste mesmo, gente. Eu vou falar a verdade, fiquei triste. Eu não consigo entender como um ladrão pode ser presidente. Mas enfim, né? Tudo que a gente sonhava e pensava que podia acontecer de bom, deu tudo errado, não aconteceu nada. A gente fala, mas Deus, a gente orou tanto, o pessoal orou de joelho. Gente, nós podemos orar do jeito que a gente quiser. Nós não falamos sempre que vai ser feita a vontade de Deus? É lógico que Ele se comove com nossas lágrimas. É lógico que Ele gosta que a gente ore, que a gente esteja com Ele, que a gente leia a palavra. Ele quer isso. Mas o que está feito, que vai ser feito, não importa. E é aquilo que nós falamos hoje, né? A segunda passagem da prosperidade. Tudo que acontecer vai ser para o nosso bem. Nós estamos precisando disso. Talvez a igreja estivesse muito folgada, achando que está tudo bem. E agora nós vamos ver o pão que o diabo amassou. Nós vamos ver. Talvez é isso que Deus está querendo que a gente veja. Vocês vão ver agora. Estava bom, não estava? Agora vocês vão ver que vai ser bom. Eu quero ver quem é o verdadeiro cristão agora. Quando chegar a polícia nas portas das igrejas e fechar tudo. Bater nos pastores, prender pastor. Porque agora você falou qualquer coisa, está preso. Não tem nem que pensar. É isso que eles querem, não vai ter cadeia, né? Vai começar a matar, porque não vai ter mais onde pôr. Bom, é que eles falaram que vão soltar os bandidos, né? Então eles vão soltar todos os bandidos e vai botar nós dentro da cadeia. Vai ser uma troca, né? Vamos ver na cadeia os bandidos para lá de fora.
Não, é o que eles falaram, não estou falando que vai ser isso, estou falando que eles falaram isso, que eles querem soltar os bandidos. E do jeito que o Xandão prende todo mundo, não vai sobrar, né? Vai ter que tirar os presos para botar nós dentro da cadeia. Então os planos de Deus são difíceis de entender. É duro discernir, né? Mas por que eu perdi meu filho? Mas por que eu perdi meu irmão? Mas por que eu perdi meu negócio? Mas por que tudo que eu faço parece que dá errado? É duro entender. Mas Deus Ele tem um projeto para a gente sempre, né? 3 lições que eu quero colocar sobre a história de Rispa, né? Primeira coisa, Deus pode usar as nossas tragédias. Perda e tristeza fazem parte desse mundo, né? Às vezes nos tornamos parte de uma história trágica, né? Como a de Rispa. Nosso mundo vira de cabeça para baixo, né? Parece que vai acabar. O acidente, o diagnóstico, o telefonema que mudou a nossa vida, né? Às vezes a pessoa recebe um telefonema e fala, está despedido, né? Ou você está devendo aqui no banco. E às vezes aquilo parece que vai matar a gente, né? Nosso mundo vira de cabeça para baixo por algo que a gente não estava esperando, porque a gente nunca espera as coisas ruins. Um acidente, né? Vocês viram aquele acidente? Foi no lago, né? Que morreu 4 da família, 5 da família. 5 pessoas. Tem uma menininha mais novinha, acho que estava se afogando. Aí um irmãozinho mais novo, mais velho um pouco, pulou. Estava se afogando também. Aí a avó pulou, estava se afogando. Foi a mãe que estava se afogando. Depois o pai. No fim morreu todo mundo. Afogou todo mundo. E aí a gente fala assim, né? Por que não deixou só a menininha, né? Mas você acha que você deixa? Você acha que se fosse nós, não pulava todo mundo atrás da Paola? Nem que morresse tudo. A gente não ia deixar de jeito nenhum. Ou a Dani, ou a Carol, tanto faz, né? Deus pode não planejar nossa tragédia, mas Ele pode usar essa tragédia que acontece para o bem. Em Romanos 8:28 fala assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A morte dos filhos de Rispa acabou com uma fome de 3 anos e restaurou Israel. Deus também pode usar nossa tragédia para o bem, vocês percebem? Para Rispa foi uma tragédia, mas para Israel foi uma bênção. É duro entender isso, né, gente? É duro. De repente, para mim está sendo uma tragédia, o ladrão está lá. Mas de repente, para o Brasil, pode ser que seja, de repente, Deus ilumina a cabeça dele e ele fala, não vou roubar mais. Agora vou fazer o país crescer. Quem pode dizer que não? É difícil, eu sei que quase para nós é impossível pensar nisso. Mas, de repente, Deus pode fazer isso. Apesar de ele não acreditar em Deus, né? Ele acredita em Yansan e esses caras tudo aí, mas enfim. Mas não adianta, né? Se Deus quiser, Deus fez o rei da Babilônia, né? Ir lá, pegar o pessoal de Israel e levar para a Babilônia. Depois ele fez o rei Ciro ir lá e derrotar o rei da Babilônia para voltar o pessoal para... Então Deus faz, ele manda no rei, no poder. Então não adianta ser presidente, não adianta ser nada. É Deus que tem o poder. E Deus deixa acontecer as coisas. Por quê? Porque tudo é para o nosso bem. Entende? Eu estou falando isso, mas eu mesmo não entendo, viu? Eu quero entender, quero que Deus coloque no meu coração que isso é duro entender, que essa coisa vai vir para o bem. Mas enfim, se está falando a palavra que isso vai vir para o bem, é porque vai. Nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, né? Eu peço para Deus aumentar a minha fé. É duro acreditar nisso, mas que Deus aumente a nossa fé. A morte dos filhos, então, melhorou, né? Há um tempo para a gente lamentar. A segunda lição. Saber que Deus está no controle não apaga a nossa dor. Depois que os filhos de Rispa morreram, ela ficou ao lado deles por 5 ou 6 meses, gente. 5 ou 6 meses cuidando do corpo que estava apodrecendo, para os bichos não comer. Olha que situação. Olhando para a sua tristeza, sendo cercada pela dor todos os dias, olhando. Meus filhos estão ali. E eu estou sem ninguém. Eu estou aqui sozinho. A cura é um processo, está tudo bem em lamentar, né? Não é errado a gente lamentar nossas tragédias. Puxa, nossa, perdemos. Podia ter ganho. Erramos. Alguma coisa nós erramos. Quando a gente perde, quando a gente deixa de ganhar, quando a gente
Alguma coisa errou, né? Se a gente imagina quando tem uma criança, que nem eu falei, afogando, alguma coisa está errada, né? A família inteira ali não viu a criança pequena sozinha no lago. Que falaram, mas está acostumada, tal, mas mesmo assim, você vê, a gente não deixa a piscina, as crianças na piscina sozinhas, nem um minuto, né? Ou eu tô lá, ou você tô lá, alguém está lá do lado, um adulto do lado, para poder, se precisar, socorrer, porque criança é criança. Criança vai bater a cabeça, para, sei lá, acontecer um enrosco ali no... E eles fazem, tudo é brincadeira, eles não percebem o perigo. Então nós temos que estar do lado. Nunca deixar a criança sozinha. Então essa é a lição que talvez essa família, não querendo culpar ninguém, mas podiam ter feito. Né? A menina foi para o lado, vai alguém junto. Maior, não uma criança, né? Uma de 3 anos, outra de 4 junto, não adianta, né? Mas um adulto junto, né? Então a gente precisa tirar a lição das derrotas. Nós precisamos aprender com a derrota. Do mesmo jeito na política, nós perdemos. Nós somos derrotados por um sistema maldito, que nós sabemos que foi. Mas nós não ligamos. Foi falado mais de ano que estão falando. Não concorda com urna, não concorda com isso, não concorda. Mas ninguém ligou. Foi tocando, até acontecer a tragédia. Não podia ter sido evitado? Podia. Josué não podia ter evitado? Ele não podia ter pesquisado quem eram aqueles caras antes de fazer o trato? Evitava. E Saul, antes de matar aqueles homens, não podia ter lido que tinha um trato e visto, falar, não posso fazer isso, apesar de eu querer. Nós temos vontade de acabar com ele, mas não podemos fazer isso, porque tem um trato, um pacto com Deus. Vocês percebem como quase tudo que acontece, a gente fala assim, mas é vontade de Deus. Será que é só vontade de Deus? É lógico que Deus permite tudo, Deus faz, é tudo Ele que organiza tudo. Mas muita coisa nós encaminhamos, nós deixamos acontecer. É nós que gastamos demais e ficamos endividados. Por exemplo, aparece a menina lá com 16 anos grávida. Foi Deus, foi o Espírito Santo que fez alguma coisa. Pense bem, é fácil falar, ai meu Deus, o que vai fazer? Por que foi fazer o que não precisava ter feito? Com 16 anos, 15 anos. O que faltou? Instrução, educação, amizade maior com o pai e a mãe. Por exemplo, eu estou falando nesse caso, mas em todos os casos. Em todos os casos. Então, tudo que acontece de ruim, né, geralmente tem uma consequência lá atrás. Nesse caso aqui, Rispa perdeu 3 filhos, né? Perdeu 3 filhos. Por quê? Porque Josué foi negligente lá atrás. E porque Saul foi negligente no presente. Vocês entendem como funciona? Alguém errou, não foi Deus que errou, mas alguém burlou a vontade de Deus. Alguém fez coisa lá atrás. Josué, Deus falou, mata tudo, acaba com todo mundo. O que Josué fez? Perdoou, juntou, fez pacto. Aí está feito o pacto. Aí vai para Saul, não pode fazer isso, está escrito lá. Vou fazer porque eu sou rei, pronto. Fez errado, de novo. Vocês percebem como funciona a nossa vida? É assim que a nossa vida funciona. E é por isso que muitas vezes nós damos errado. A vida da gente dá tudo errado, a gente não sabe o que está acontecendo, nós estamos quebrando pactos. Né? A gente fala em pacto, parece que tem pacto com o demônio, né? Que fala, pacto com o diabo, não sei o quê. Mas tem pacto com Deus também. Nós empenhamos a nossa palavra. Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser voz, sua voz aqui embaixo. Eu sempre falo isso. Eu sou servo do Senhor, eu quero ser voz de Deus. Adianta se eu começar a fazer a voz do diabo? Eu não estou contrariando aquilo que eu falei, eu estou quebrando um pacto. Eu preciso tomar muito cuidado. Porque o meu pacto com Deus é de estar pregando a palavra dele. Mesmo que eu pregue errado até, né, de repente eu entendi errado, ele me passou, mas sei lá, eu não consegui entender, e prego errado. Mas eu estou falando aquilo que eu, não que eu quero, mas que ele quer que eu fale. Isso que é importante. A cura é um processo, então. Tudo tem seu tempo. Lá em Eclesiastes 3:1-4, até é bonita essa passagem. Ela fala assim, para tudo há uma ocasião. Nós sempre lembramos dessa, né? E um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher.
Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Vocês percebem que tem tempo para tudo? Por isso que eu falei no começo. O que é aquele equilíbrio? É usar esse salmo aqui, esse eclesiástico aqui, está escrito eclesiástico, essa passagem. Isso é equilíbrio. Há tempo para matar. Olha só, há tempo para matar. Mas como que eu vou matar? Ué, pode ter uma guerra e a gente ser obrigado a matar os inimigos. Não é? Ou matar um bandido que entra na sua casa e vai matar sua esposa, seu filho, todo mundo ali. Há tempo para matar. Está escrito na própria palavra isso. Há tempo para matar. Mas tem tempo para curar também. O tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. É por isso que a gente fala, quem vive só dançando, está certo? Quem vive só rindo, está certo? Quem vive só chorando, está certo? É isso que é o problema. Há tempo para dançar, mas há tempo para ficar parado, né? Há tempo para prantear, que é chorar, né? O luto não é fácil, né? A dor de rispa, com certeza, não foi fácil. Ela tinha que manter os animais longe dos corpos que estavam pendurados. Você imagina se olhar seu filho o dia inteiro, e noite inteira, ela ficava dia e noite lá. Ela espantava as aves que chegavam, né? Os corvos que iam lá comer, tentar comer os corpos, ela espantava, e depois à noite vinha lá os bichos de rapina, lá os bichos de, tipo, sei lá, o que tem lá. Pode ser lobo, não sei se tinha lobo, acho que tinha lobo lá sim. Contudo, temos que enfrentar essa parte difícil do processo para chegar do outro lado e presenciar a restauração. Nós temos que vencer as dificuldades. É duro perder mãe, perder pai, perder filho, perder marido, perder esposa, é muito difícil, né? Só quem passa por isso para saber, né? Quem não passa não consegue falar. Nós já perdemos todos, não, os pais, nós já perdemos, né? Eu perdi um irmão, você também perdeu vários irmãos. Mas graças a Deus nossos filhos ainda estão vivos. Espero que eles fiquem vivos por muito tempo, que eu não quero perder nenhum filho não, viu? E muito menos minhas netas, né? Eu prefiro morrer logo e largar eles vivos aí, porque vai ser muito doloroso. Mas nós temos que passar por isso. Você sabe que a mãe do Pelé está viva. Ela tem 100 anos. O Pelé morreu com 82. E ela está com 100 e está viva. Ela viu o filho nascer e ela viu o filho morrer. Deve ser muito triste, não é? Eu acho, não sei, né? Não passei por um processo desse, né? Nem quero passar. Se Deus me puder privar disso, eu prefiro. Mas o luto não é fácil. Contudo, temos que enfrentar essa parte difícil do processo para chegar na restauração. Então, toda essa, né? Essa parte de morte é mais complicada, mas existem muitas perdas que nós temos na vida. E quando a gente passa bem por essa parte da perda, não significa que eu não vou reclamar, que eu não vou chorar, que eu não vou ficar nervoso, não é isso. Mas enfrente de frente, sabe? Fui derrotado, perdi empresa, vamos lutar de novo. A gente não pode se abater. O grande problema nosso é assim, nunca mais eu quero ter isso. Né? Um casamento, por exemplo, quantas vezes, né? Às vezes o marido trai a mulher, por exemplo, né? Aí separa. Não é certo, está tudo errado, mas enfim separou. Aí você fala para a mulher, ou mesmo quando morre, né? Fica viúva ou viúvo. Aí o marido é mais fácil de casar, mas a mulher nem sempre fala, eu não quero mais homem na minha vida, não. Deus me livre. Por quê? É meio complicado isso, né? Porque de repente pode aparecer alguém. Não, lógico, não precisa ficar procurando, mas se aparecer alguém legal, que dá certo, por que não? É que as pessoas já põem na cabeça, eu não quero, não aceito, não vou fazer, e não vai mesmo. Fica aí. Às vezes perde o marido com 40 anos, 45 anos, e fica o resto da vida, até morrer com 80 anos, sem ninguém. E depois que vai ficando sozinha, é duro ficar sozinho. Eu não sei se eu aguentaria ficar sozinho, Nana. Por isso eu não morra, deixa eu morrer primeiro, que você aguenta ficar sozinho, eu não aguento. Ai, meu Deus, a gente só pensa na gente, né? Ai, glória a Deus. E terceira lição, né? Devemos ser fortes e perseverantes.
Depois de testemunhar esse ato horrendo contra sua família, Rispa permaneceu forte desde o início da colheita até a chuva. Ela ficava junto aos corpos de seus filhos. Imagina a visão, né? O fedor que cercava ela, mas ela continuava lutando. Dia após dia, noite após noite, ela protege o que restava dos filhos. Um capítulo da tragédia de Rispa terminou quando a água encheu a terra. Rispa era uma mulher de tremenda força e amor por seus filhos. Quando o seu mundo saiu fora do seu controle, ela não fugiu. Ela continuou lutando, né? Mas ela permaneceu fiel muito depois da morte de seus filhos. Deus viu Rispa e ele usou os eventos horríveis para trazer a restauração. Acredite, Deus quer fazer o mesmo hoje. Tá? Então, não é matando os outros, brigando com os outros. E também não é desistindo. Quando as coisas não dão certo, vamos ver por que não deu certo. Por que não conseguimos? Por que nós perdemos? Por que não deu, né, um namoro, um casamento, uma vida, sei lá, não deu certo? Por que eu comprei uma loja e tive que fechar? Por quê? Vamos analisar o que estava errado. Porque aquilo que eu falo, se é a vontade de Deus, vai dar certo. Se não deu certo é porque você furou alguma coisa. Você pisou na bola. Agora, pode não ser a vontade de Deus. Aí não vai dar certo mesmo. Então, analise. Volta lá atrás e começa a pesquisar. Quando eu quis fazer aquilo, foi por minha vontade? Como esses casamentos, que eu acho um absurdo, né? A pessoa engravida e obriga a casar. Hoje nem estão fazendo mais isso, porque todo mundo engravida de todo mundo, nem sabe de quem é o filho, quem que é o pai, né? Porque dá para todo mundo, que não tem nem jeito de saber mais. Nem com DNA não consegue, mistura até o DNA, de tanto que faz sexo hoje, né? Mas, antigamente, né, ficava grávida, nossa, tinha que casar. E às vezes casava, né? Aquele negócio de casar na marra, né? Claro que não ia dar certo. Não foi planejado, não foi aquilo que Deus planejou. Talvez se os dois ficassem solteiros, Deus ia prover uma esposa e um esposo que cuidasse do filho que não era nem dele, e a família ia ser constituída feliz. Mas não, a gente achava, né, por obrigação, tem que casar. Ninguém mandou, engravidou, casou. Não era assim? Hoje a gente nem escuta falar mais isso, né? Porque hoje está tão comum que ninguém liga mais para isso. Mas no meu tempo era assim, tinha que casar. Engravidou, o cara já até sabia, né? Quando a mulher falava, a menina falava, estou grávida, ai meu Deus, ferrou. Nem que não gostasse, podia ser feia, gorda, magra, azul, verde, tinha que casar, porque quem mandou, né? E com isso até diminuía um pouco, né? Porque às vezes você não falava, é melhor tomar cuidado, porque agora hoje, como pode fazer de qualquer jeito, qualquer um, então ninguém liga para nada mais, né? Ficou mais fácil. Então a Rispa não fugiu, ela permaneceu fiel. Deus viu, então, que esse evento, né, para trazer restauração. E é o que Deus quer fazer com a gente. Ele permanece no controle, mesmo quando tudo parece acabado. E os nossos sonhos são frustrados. Quantas vezes, né, Naná? Que parecia que tinha acabado tudo, né? Nossos sonhos estavam frustrados. Nós chorávamos juntos, os dois, e falávamos, meu Deus, acabou. O que nós vamos fazer? Está tudo errado. Até nosso casamento, né? Quando depois... É que nós vivemos um tempinho junto, né? Sem casar. Nesse tempo junto foi o pior tempo da nossa vida, achando, tempo ruim, meu Deus do céu, Deus. É que a gente não aceitava Deus. É interessante isso, né? A gente não aceitava que Deus estava junto com a gente não falava, né? Nem tinha essa. Era só um falando mal do outro, um brigando com o outro, criticando o outro. Quando tudo parece acabado e os sonhos frustrados, Deus ainda está no controle. E hoje é o melhor exemplo disso. A gente olhando aquele ladrão subindo a rampa, a gente fala assim, acabou. Eu mesmo falei muito ali, acabou o Brasil, acabou o mundo, acabou tudo, não vai ter mais futuro. Mas Deus está no controle. E essa palavra de hoje, como foi de quarta-feira, ele falou para mim, não falou para vocês não tem nada com isso. Eu estou pregando para mim mesmo, ele está falando para mim, Moacir, pastor Moacir, pare de achar que vai acabar. Pare, porque eu estou no controle, não tem ninguém que pode fazer o que quiser sem que eu deixe, que eu permita. No momento exato, ele vai se levantar e ele vai mostrar
para nós o que realmente Ele quer e por que Ele deixou que acontecesse essa desgraça que nós achamos. Porque necessariamente não é uma desgraça, né? É a vontade de Deus, de algum jeito. Pode ser que nós fizemos errado, nós votamos errado, nós falamos errado, a campanha foi mal feita, alguma coisa aconteceu para a gente perder. Podia ser que a gente ganhasse de lavada, sossegado. Mas, como falou a palavra, Deus se aproveita de coisas erradas, das desgraças que nós mesmos praticamos, para dessa desgraça trazer coisas boas. Entende? Então vamos acreditar nisso, né? É o primeiro de ano. São 4 anos que pode ser um terror, mas em nome de Jesus não vai ser. Porque Jesus vai quebrar o coração dessas pessoas. Jesus vai quebrar essas pessoas que não quiserem seguir a sua vontade. Deus é maior do que os nossos problemas. Deus é maior do que todos aqueles vagabundos que tem lá. E eles vão perceber que Deus tem poder. Não é profecia de pastor, eu não tenho nada de profecia. É conhecimento e fé no Senhor Jesus. É Deus que está no controle, não é aqueles bandidos que estão lá. É Deus. E Deus pode usar até o bandido. Tem uma história interessante, não sei se vocês lembram, já devem ter ouvido, né? Uma senhora precisava de comida, né? E ela estava orando a Deus. Estava sem comida, sem nada em casa. Aí, alguns contam que é o diabo, outros dizem que era um homem muito mau, né? Não sei qual seria o ideal, mas vamos dizer um homem, né? Para não falar que um homem muito ruim. Devia ser político, né? Bem ruim, bem vagabundão, que só pensava em mal dos outros. Mas o certo era ser o diabo mesmo, né? Para dar certo a história, senão não vai dar certo, é o diabo. Era o diabo, né? Também é a mesma coisa. Lá em Brasília tem dos dois, tem de todo jeito. O diabo fala assim: eu vou levar essa comida, como é que era a história mesmo? Ele vai levar essa cesta, né? Eu vou mostrar, porque o diabo escutou, porque ela orava alto, né? Aí ele levou a cesta e falou assim: tá vendo? Você está rezando e pedindo para o seu Deus, mas quem trouxe a cesta foi o diabo. Fui eu, o diabo. Aí ela falou assim: eu sei, eu estava orando para Deus mandar alguém. Deus, quando Deus manda, até o diabo obedece. Está escutando, senhores, aí em Brasília? Até o diabo tem que obedecer a Deus. Porque vocês nos passam disso, né? Então, até o diabo obedece a Deus. Tá bom? Se cuidem. Deus está no controle. Acima de tudo e de todos, é Deus. E nós não podemos questionar essa palavra. Eu tenho fé e acredito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? E nós vamos cantar um louvor? Pode ser? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por mais essa palavra que nos alentou, que nos deu um conforto no nosso coração, Pai. Nós não devemos nos sentir derrotados, mas nós devemos saber que o Senhor está no comando de tudo. E aquele que crê no Senhor jamais será derrotado. É o que eu te agradeço em nome de Jesus, e que esse ano seja um ano próspero e abençoado para todos nós que cremos no teu nome, Senhor. Obrigado por tudo, louvado seja o teu santo nome. Amém. Amém, Senhor. Abençoa nosso lar, abençoa nossas famílias, Pai. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. E que nós possamos fazer somente aquilo que seja agradável a Ti, Senhor. Sei que somos falhos, somos pecadores, mas temos que buscar reforço, buscar renovo em Ti, meu Pai. Porque só o Senhor pode nos dar esse renovo, pode nos dar forças, nos dar entendimento e sabedoria, Pai. E é em nome de Jesus que eu venho te pedir também
por cada pedido aqui colocado, por cada vida aqui representada, meu Pai. Que o Senhor possa entrar com providência, da bênção, da vitória que cada um de teus filhos precisa, Senhor. Visite os lares, visite as famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, prospere, Senhor, transforma, que haja bênção, que haja transformação física, espiritual, material, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar nosso culto de domingo, né? Primeiro culto do ano, culto da família que nós chamamos, né? Que realmente o Senhor possa nos abençoar em todos os sentidos, em todos os momentos da vida. Nós queremos sempre fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa ideia. Nem sempre conseguimos, mas é isso que nós queremos. Coloque a mão no seu coração agora. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós pedimos nesse ano, Pai, que nós possamos cada vez mais poder servi-lo, Senhor. Que cada vez mais o nosso tempo, que é tão escasso, seja maior, para poder estar contigo, para poder ler a Tua Palavra, para poder pregar a Tua Palavra para as pessoas que querem ouvir, para poder levar, Senhor, o Teu amor para aquelas pessoas que precisam tanto do Seu amor, Pai. Que nós possamos, Senhor, estar à frente, Senhor, de qualquer trabalho, obra que o Senhor queira, Pai, para que nós possamos estar fazendo a Tua vontade. Essa é a nossa maior vontade para esse ano, que o Senhor nos habilite para que possamos fazer o melhor, para que nós possamos engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo ano passado, né? Por difícil que tenha sido, nós conseguimos superar, nós conseguimos passar mais um ano, Pai. Tantas pessoas não conseguiram chegar nesse ano, muitas pessoas, inclusive o Papa, né? A rainha, o rei do futebol, não chegaram em 2023. E nós, pela Tua graça e misericórdia, estamos aqui novamente. Mais um ano, mais um desafio, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa iluminar a nossa vida a cada instante, Pai, para que nós não pecamos, para que nós não façamos nada contra a Tua vontade, Senhor. Que 1000 vão cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas nós continuaremos em pé, como diz a Tua palavra, porque nós cremos no Senhor, nós cremos, apesar do mundo querer desmistificar o Teu nome e a Tua vida, apesar do mundo querer nos impor um outro tipo de Deus, nós acreditamos no nosso Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, por estar conosco, que nós possamos estar sempre fazendo a Tua vontade. É isso que eu sempre peço. Obrigado, Senhor, por não ter havido derramamento de sangue, nenhuma guerra, nada aqui no Brasil, como nós pedimos. E o desfecho não foi como nós gostaríamos que fosse, mas abençoe esse novo presidente, Senhor. O Senhor sabe da índole dele, o Senhor sabe tudo o que ele tem de ruim, eu não preciso estar falando, né? Mas o Senhor sabe também o que ele tem de bom. Então abençoe a vida dele, Senhor. Abençoe a vida dos seus ministérios, seus ministros. Abençoe a vida de todos que vão trabalhar em prol desse país, Senhor. Que realmente seja em prol do país e não em prol deles e dos países vizinhos. Que nós tenhamos condições de ser maior, nós temos a condição de ser o maior país do mundo, porque o Senhor nos deu essa condição. Mas, infelizmente, nossos governos acabam agindo como agiu Josué. Acaba fazendo coisas não conforme a Tua vontade, mas conforme a vontade deles, e acaba estragando tudo. Então, Senhor, entra no coração desses homens maldosos, Senhor, e transforma o coração dele, como o Senhor fez com os grandes reis que o Senhor fez a Sua vontade, Senhor, como Nabucodonosor, como o faraó do Egito e todos os outros, que o Senhor possa entrar no coração deles e transformar esses homens, Senhor, para que haja a salvação cada vez maior no Brasil. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Agora eu quero pedir pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelas minhas netas, Senhor. Que esse ano seja um ano abençoado e maravilhoso para todos eles, Pai. Todos os nossos funcionários, nossos colaboradores, que o Senhor esteja à frente com todos eles também, Senhor. E que eles possam sentir a Tua presença em todos os momentos. Nos oriente, a minha pastora, Senhor, para que nós possamos tratar bem, cuidar bem das coisas que o Senhor nos deu, Pai.
para que nós tenhamos prosperidade, que nós possamos manter todos esses negócios funcionando, Senhor. Esteja à frente de tudo, Pai. Nos ajude a Daiane e o Claudinei, que está sempre do nosso lado, Senhor. Abençoe a vida deles cada vez mais, Senhor. Não só financeiramente, mas também financeiramente. Mas dê saúde, dê inteligência, capacidade, paciência, Pai, para eles conseguirem superar todos os desafios que virão, com certeza virão. Mas nós precisamos estar preparados e saber que na nossa retaguarda, ou à nossa frente, tem um Deus todo-poderoso que vai fazer tudo ficar muito mais fácil de enfrentar. E toda a sua palavra está nos ensinando a cada dia a nós sermos mais fortes para podermos superar todas essas dificuldades. Obrigado, Jesus. E eu quero também pedir pelos meus amigos, por aquelas pessoas que estão sempre conosco, que nos amam, Senhor. E aquelas que também não gostam de nós, Senhor, que infelizmente não vão com a nossa cara por algum motivo, que o Senhor possa abençoá-los. Dá prosperidade também a eles, que seja um ano maravilhoso, esse ano que nós estamos entrando hoje. Abençoe a Igreja Agnus, Pai, nossos apóstolos, nossos bispos, todos os nossos pastores da Igreja Agnus, em todo o Brasil que nós temos, e fora do Brasil também algumas, que o Senhor possa abençoar, Senhor, que essa igreja possa crescer cada vez mais, dentro da verdade da Tua Palavra, é o que eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus. Agora nós leva para casa, na Tua bênção, na Tua misericórdia, que nós possamos ter um ano, uma noite abençoada, Senhor. E o início do ano para as meninas já vai ser amanhã, Pai. O nosso também aqui será amanhã. Que o Senhor possa estar presente lá na Peixinho e aqui na Fanatel, Senhor. Abençoando a gente, que tudo dê certo, que as crianças venham cada vez mais crianças e que nós tenhamos condições de cuidar cada vez melhores dessas crianças, colocando Jesus na frente deles. Para que eles todos possam entender que a única salvação, o único jeito, é acreditar no Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, que o Senhor os abençoe, os guarde e faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe e uma boa noite a todos.